Então, hoje nós vamos falar sobre os espíritos, qual a sua natureza, qual a sua essência, o que são os espíritos. E falar sobre o que são os espíritos é falar sobre o que somos nós, né? Já que somos espíritos encarnados. O que será que isso significa, né? Falar que nós somos espíritos. Então, nós vamos nos basear para essa aula de hoje fundamentalmente no Livro dos Espíritos. Deixa eu buscar aqui na segunda parte, no capítulo 1, quando nós temos aí, segunda parte, que é Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. O capítulo 1 trata exatamente dos espíritos, né? Então, alguém pode falar, puxa vida, mas você está começando o segundo ano do curso básico e agora que você vai começar a falar de espíritos? Porque no começo a gente falou de espiritismo, a gente falou das questões filosóficas da doutrina, e agora a gente vai começar a adentrar um pouco mais na essência dos assuntos. Por exemplo, vejam os itens que a gente encontra aí, né? Origem e natureza dos espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos, que é uma habilidade dos espíritos, né? Depois, perispírito, a gente não vai ver hoje, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos ver, talvez não na aula de hoje, mas na da semana que vem, diferentes ordens de espíritos e também a escala espírita. Então, nós podemos nos enquadrar numa escala evolutiva que nos foi apresentada por Kardec, que é a escala espírita, e essa aula é muito interessante quando a gente falar da escala espírita, porque a gente às vezes tem uma falsa ideia acerca da gente, né, como espírito. A gente às vezes pode achar que a gente tem uma certa evolução, e a gente vai ver nas descrições que Kardec dá das 10 classes de espíritos. Isso é uma apresentação didática dele, né? Apenas uma referência a essas 3 classes de espíritos, e a gente vai vendo que às vezes a gente não se encaixa numa classe muito elevada, não, a gente está do meio para metade, dependendo. E quando a gente tem alguns impulsos infelizes, a gente está mais para baixo da metade, né, da trajetória evolutiva do espírito. Então é interessante conhecer isso. E a gente tem feito, sempre que possível, uma certa questão de buscarmos exatamente na fonte, né, no caso aí, Livro dos Espíritos, para a gente entrar em mais contato com esse manancial fantástico de informações, entrar em contato com as perguntas e com as respostas. Aqueles que não leram ainda o Livro dos Espíritos, leiam. Quem quiser participar de um estudo em conjunto, nós temos agora à distância, né, como tudo que nós retomamos, no sábado de manhã, a partir das 9 horas, das 9 às 10h15, nós temos um grupo de estudo que eu coordeno, estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, é muito interessante estudar juntos, conhecer essa obra básica das básicas, né? São 5 as obras básicas, mas tudo começa com o Livro dos Espíritos. Então, vamos ver algumas perguntas e respostas que tratam da origem e natureza dos espíritos. Antes da gente entrar nessa questão, primeiro nós gostaríamos de apresentar de uma forma bem sucinta, esquemática, a ordem dos grupos, os 2 grupos que nós temos na criação. Então, nós temos aí Deus, né, como Criador, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então, Deus que teria criado 2 elementos fundamentais, tá? De um lado, um princípio, um elemento, seria o princípio espiritual, ou vamos simplesmente sintetizar pela palavra espírito. E de outro lado, o princípio material, ou tudo aquilo que é conhecido, reconhecido como matéria. Então, na criação, o que nós temos são esses 2 elementos. Por um lado, espírito, e em contraposição ao espírito, a matéria.
E no caso do homem, né, do ser encarnado, nós temos aí um espírito animando a matéria orgânica e dando como resultado um ser humano, que é bem mais do que somente a matéria, que é bem mais do que somente um corpo. Então, tudo aquilo que é inanimado, que não tem inteligência, que não pensa, a gente pode classificar como sendo o elemento material. É fácil da gente entender isso, né? E espírito, eu já até adiantei para vocês, é aquela essência inteligente da criação, né? Então, se fala assim, o espírito humano, o ser humano é essencialmente espiritual. Sim. Mas e se eu for falar de um animal, por exemplo? Qual é a composição de um animal? Ele é matéria? O seu corpo físico, sim. Mas um animal é um princípio inteligente, né, menos evoluído, não tem a capacidade racional do homem, mas ele é um princípio inteligente, porque, embora não tenha razão desenvolvida como o homem, nós não podemos dizer que um animal não tem inteligência, né? Eles têm, inclusive eles se comunicam conosco, então são espíritos também encarnados em associação com o corpo, com a matéria orgânica, tá? Então a gente vai poder evoluir um pouquinho mais nesse conhecimento, nessa aula, mas esse reconhecimento desses dois princípios na criação é importante, né? Porque algumas coisas são apenas matéria, outras são espírito. E a junção, no caso do homem, do espírito e da matéria, vai dar essa característica do ser humano, né, do espírito encarnado, que é o que é um ser humano, tá bom? Bom, então, isso nos remete à questão 79, lá do Livro dos Espíritos. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Foi aquilo que a gente acabou de mostrar para vocês, né? O elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Quer dizer, ele está entendendo como duas essências aí, duas origens na criação, um elemento material e o elemento inteligente. Então a pergunta dele hoje para nós fica parecendo muito óbvia, né? A resposta, inclusive. Mas a gente tem que entender que quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos, ele estava praticamente no início da codificação, tanto que ela é colocada entre as primeiras perguntas, a pergunta número 79. Então, coisas que hoje nos parecem óbvias pelo conhecimento que já temos, pela noção que já temos de doutrina espírita, não eram óbvias ainda para Kardec. Então, essa colocação, se a matéria, os corpos inertes, vêm desse elemento material, o espírito viria desse elemento inteligente? E vamos ver a resposta dos espíritos. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Como os corpos materiais, né, são a individualização do princípio material. A época e o modo porque essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, eles já colocam aí de que algumas questões não são plenamente conhecidas pelos espíritos, nem pelos espíritos mais elevados, espíritos que auxiliaram na codificação da doutrina espírita, né? Essa é uma delas, né? A época e o modo porque ou pela qual essa formação se operou. Já participamos de vários congressos médico-espíritas, em que isso muitas vezes apareceu como pergunta nas plenárias, nas mesas de debate, né? Como teria ocorrido essa individualização do princípio inteligente? Como se houvesse um princípio inteligente disperso e pequenas individualizações resultariam na formação dos princípios inteligentes individualmente, que evoluindo se tornariam seres humanos. Parece um pouquinho difícil de compreender, mas aos poucos a gente vai
incorporando essa ideia. E como isso teria ocorrido, quando isso teria ocorrido, em que momento da criação e por qual meio, de que forma isso teria ocorrido, né? E inequivocamente, sempre nós ouvimos a mesma resposta de pessoas altamente estudiosas e os espíritos também respondem isso a Kardec. Não sabemos algumas coisas que remontam ao princípio, que remontam à criação, seja do universo, seja a criação dos próprios homens, ainda são objeto de estudo no mundo espiritual, né? É interessante a gente saber isso, porque às vezes a gente ouve a pessoa falar: eu gosto da doutrina espírita porque ela responde todas as nossas questões. Ela não responde todas as nossas questões ainda, né? Certamente essa parcela de conhecimento, vamos ter acesso a ela no futuro, mas nós podemos ter muitas questões que a doutrina ainda não responde, tá? Como essa. Quando foram criados os espíritos, como eles foram criados ou quando, não se sabe exatamente, não se sabe o processo da criação do princípio inteligente individualizado que daria origem ao espírito. Assim como algumas outras questões ainda não são plenamente conhecidas. Lá em O Livro dos Médiuns, Kardec coloca uma coisa muito interessante quando ele fala que a doutrina, até aqui, nos traz as balizas do mundo espiritual. O que são balizas? São referências, né? Quando você vai tirar carta, para você fazer ali para você estacionar o carro, para você fazer a manobra, você tem uma baliza na frente e outra atrás, te dando uma noção de espaço, né? É uma orientação, é uma referência. Então, nós temos, com a doutrina espírita, as balizas do mundo espiritual, segundo Kardec. Mas não temos ainda todas as respostas, embora temos respostas de monte, né? Que saciam a nossa curiosidade e grande parte das nossas grandes questões existenciais. Mas existem algumas questões, já antecipando, né? Se alguém me perguntar quando foram criados os espíritos, em que momento e como, tá aí, ó, a época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Mas um dia conheceremos. Tudo bem até aqui? Estou complicando muito ou está dando para seguir? Vamos lá. O que é o espírito? Então, boa pergunta, né? Ou seja, o que somos nós na essência? O princípio inteligente do universo. A gente vai ver que em vários momentos Kardec faz perguntas aos espíritos nessa mesma tônica. E a resposta é o princípio inteligente do universo. Ou em outro momento os espíritos respondem que os espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo, que também é uma resposta bem parecida com essa. De maneira que a gente vai ver aí que a essência, o atributo essencial do espírito é a própria inteligência. Quase que são sinônimos, espírito e inteligência, tá bom? Vamos seguir para mais uma. Que definição se pode dar dos espíritos? Olha lá. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Quer dizer, a sua essência, na sua existência essencial, eles não dependem do mundo material para existir, embora se vinculem ao elemento material para encarnarem na Terra, situação em que nós nos encontramos presentemente, e realizarem as suas atividades aqui na face do planeta, tá? Então, são os seres inteligentes da criação. Então, essencialmente, o atributo mais importante do espírito é a inteligência, né? É ter a capacidade de pensar, de raciocinar, de perceber algumas coisas por meio dessa inteligência que lhe é o atributo essencial.
Qual a natureza íntima do espírito? Então, Kardec ele vai fazendo aquela pergunta que vai, assim, afunilando, né? A gente viu a pergunta 23A. A 23 é o que é o espírito? E a 23A vem aí. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Esses grifos são meus, viu? Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Então vamos por partes, né? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Os espíritos dizem a Kardec tentar nos explicar algumas coisas, principalmente aquilo que se refere ao invisível, é como tentar explicar as cores a um cego, porque lhe faltam sentidos para esse entendimento. Como é que você vai explicar para uma pessoa que é cego de nascença como é a cor vermelha, né? Você não tem como explicar isso a não ser que ele pudesse enxergar. Então você faz correlações, você faz analogias com alguma coisa que ele consegue compreender. Você compara a cor vermelha, algum tipo de textura, de algum material, uma textura mais suave, você compara com uma cor mais clara, mais leve, você tenta dar uma ideia para ele muito imprecisa do que seria a cor vermelha, já que ele não tem um sentido para isso. Da mesma maneira, os espíritos dizem que é muito difícil explicar para nós, embora eu acredito que eles tenham sido felizes nesse trabalho, mas dizem que é muito difícil explicar para nós coisas do mundo espiritual, que, portanto, é um mundo invisível, utilizando a linguagem que é nossa, que é feita para as coisas materiais, que é feita para as coisas visíveis. Então, nessa falta de linguagem adequada, eles vão utilizando comparações para que a gente possa fazer uma ideia. E falar de espírito é falar de alguma coisa que é essencialmente vai no campo, permeia o campo do pensamento, da imaginação até, porque nós não temos elementos que nos permitam analisar o que é um espírito, a não ser com a razão, né? Ninguém nunca viu um espírito. Ah, Cláudia, mas você falou agora há pouco que um médium vidente pode ver um espírito. Ele pode ver o espírito ligado ao seu perispírito. Mas o espírito propriamente dito, ele é uma força, ele é uma inteligência. Aí os espíritos começam a buscar analogias, ele é uma chama, ele é uma fagulha, ele é alguma coisa assim, mas ele não é algo que seja visível, né? Então, por isso a dificuldade de usar a nossa linguagem para falar das coisas que não ferem os nossos sentidos físicos. Para vós, e portanto, como não fere os sentidos, se tiver um espírito aqui, a gente não vai nem saber, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Apesar de não ser palpável, apesar de não ser tangível, de não nos ferir os sentidos, a gente sabe que espíritos existem, pela lógica. Se vocês quiserem voltar em aulas do ano passado, localizem, agora fica um pouquinho difícil de pegar lá na biblioteca, mas nós temos uma aula que é um dos princípios fundamentais da doutrina, que é sobre existência e imortalidade do espírito. E lá a gente faz vários raciocínios sobre que tipo de raciocínio a gente pode fazer, que tipo de análise a gente pode fazer para chegar à conclusão racional de que os espíritos existem, né? Então, é só retomar lá. Apesar de não serem palpáveis, de, portanto, parecerem ser nada para nós, mas só dando uma dica para quem não assistiu essa aula, é só a gente analisar o nosso corpo, a nossa estrutura física,
a maneira como o nosso corpo funciona, e nós vamos entendendo que existe no ser humano algo muito além da matéria, tá? E esse algo muito além da matéria é o espírito. Então, por não ser palpável, pode representar nada para muitas pessoas que só acreditam naquilo que elas veem, naquilo que elas tocam, que são os materialistas essencialmente, né? Por sermos espíritas, ou qualquer pessoa que de alguma forma se torna adepto de uma religião, e até onde eu conheço todas elas são espiritualistas, ele admite a existência de uma inteligência que sobrevive à morte, né? No caso do espiritismo, a gente chama essas inteligências de espíritos. No caso dos católicos, chamam de alma ou o nome que queiram dar, né? Mas todo aquele que tem alguma religião, ele acredita que algo sobrevive além da morte desse corpo físico. Vamos seguir mais um pouquinho. Alguma dúvida até aqui? Alguma colocação? Podem ficar à vontade. Então, vamos seguindo. Vocês podem me interromper, podem perguntar. A gente está aqui exatamente para interagir nessa dinâmica. Olha lá a pergunta, né? Kardec vai perguntando, uma pergunta complementa a outra, uma parece que repete a outra, mas ele vai firmando esse conhecimento através de perguntas sutilmente diferentes umas das outras, mas que têm conexão entre si. Espírito é sinônimo de inteligência? Vamos ver a resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, quer dizer, a inteligência e o espírito, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Vocês veem como eles se referem a nós, né? O espírito existe, mas para vós não é nada porque não é tangível. A inteligência e o espírito não são exatamente sinônimos, mas, digamos assim, para vós, dentro da possibilidade de entendimento que vocês têm, são a mesma coisa. Então, ela é tão essencial, a inteligência é um atributo tão essencial do espírito, que, como eu disse há pouco, a gente pode usar esses dois sinônimos até como, essas duas palavras como sinônimos, né? Se eu disser que os espíritos são as inteligências invisíveis do universo, tá ok, tá correto, né? E os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Será que a gente pode pensar disso, né? Será que eles tiveram aquela ideia de que Deus é eterno? Pressupõe o fato de que Deus não tenha tido um início, porque para ele ter um início precisaria existir outro criador antes dele. Então, para que todos os atributos se encaixem filosoficamente, os atributos de Deus, é preciso que também entendamos, admitamos a ideia de que Deus é eterno. Eterno é uma coisa que não teve começo e que não vai ter fim. Então a pergunta é: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Bom, se eles vamos ver a resposta dos espíritos, depois a gente comenta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo pelo qual, porque nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Estão vendo que eles estão repetindo aquela mesma colocação lá, né, da pergunta 79. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando e como cada um de nós
nós espíritos que somos todos, né? Foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, como não somos equivalentes a Deus, como somos criaturas e Ele criador, Ele é eterno. Mas nós tivemos um princípio. Em algum momento, nós como espíritos sofremos aquele processo de individualização do princípio inteligente, que eles já explicaram que não se sabe como foi feito, e fomos evoluindo e nos tornamos espíritos humanos. Mas tivemos um começo, fomos criados, tivemos um princípio. O que nós não temos é fim, né? Olha que coisa boa, somos imortais, então não somos eternos. Tivemos um começo, mas não morremos. É por isso que a criatura que conhece a doutrina espírita, ela fatalmente, uma das consequências do conhecimento espírita é ela entender que o suicídio é uma perda de tempo, né? Tem uma série de outras consequências, mas para começo de conversa, o suicídio é uma perda de tempo. Porque quando se comete o suicídio, como nós não morremos, né? O que é possível matar, aniquilar? O corpo, a vida aqui no planeta. Mas não é possível aniquilar a vida do espírito que é imortal. Então essa é a grande, digamos assim, a grande decepção do suicida, a primeira grande decepção, né? Porque ele acredita que aniquilando o corpo ele aniquila a vida, mas isso é impossível. Então ele acorda numa outra dimensão, num outro local, no mundo espiritual, com as mesmas dificuldades que trazia e ainda com a frustração, provavelmente, de perceber que a vida continua. Porém, agora com esse agravante, né, dele ter cometido suicídio e tudo mais. Então, esses conhecimentos, eles são fundamentais para nós, eles têm ou devem ter um impacto muito importante na nossa vida. Porque quando se diz, né, que o espiritismo matou a morte, é exatamente isso, né? Reconhecemos e ao longo dos estudos vamos concluindo como uma verdade nossa de que tivemos princípio e não temos fim, somos imortais. Porém, transitamos entre o mundo espiritual e o mundo material como encarnados, depois desencarnamos, ficamos um tempo lá e voltamos como encarnados, e vamos assim, né, nesse movimento de idas e vindas, repetindo encarnações, ficando um tempo na erraticidade, que é o mundo espiritual, na condição de espírito desencarnado, e isso representa o intervalo entre uma encarnação e outra. Tudo bem? Podemos seguir mais um pouquinho? Vamos lá. A criação dos espíritos, essa pergunta é interessante, né? Ela é permanente ou só se deu na origem dos tempos, né? Como se tivesse havido um momento em que Deus resolveu criar os espíritos e depois, uma vez criados, eles estão aí evoluindo e acabou a criação. Essa é a conotação da pergunta. A criação é permanente ou se deu na origem dos tempos? Se a gente for buscar a Gênese bíblica, quando se fala da criação da terra, da criação do homem, a gente vai, se tomarmos ao pé da letra a Gênese bíblica, a gente acaba entendendo que Deus criou não só o homem, como criou a terra, criou tudo, e em 7 dias, né, que a gente sabe que não são 7 dias e 24 horas, mas se a gente tomar ao pé da letra, foi assim. Deus criou tudo, descansou no 7º, e o que tem aí é o que foi criado, ponto. Depois ele parou, ele deu uma aposentadinha, né? E a pergunta de Kardec é exatamente essa. A criação dos espíritos, no caso, é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E aí a gente se lembra, né, daquela fala de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quer dizer, Jesus enunciou isso, né? Nós sabemos que a criação, quem quiser também, voltem lá na aula sobre criação, do início
do curso. Eu vou precisar pedir pro Edivaldo ver se ele joga essas aulas tudo no YouTube, para a gente ter esse material disponível, né? Não através de um DVD material que a gente tem que pegar presencialmente, mas ver se é possível a gente jogar tudo na nuvem para que a gente tenha acesso, quando a gente precisar, do curso todo. Então, se a gente for retroagir na aula que a gente deu sobre a criação, a gente vai ver que nós falamos exatamente isso, na perspectiva espírita e na própria perspectiva científica, né? A criação se dá, ela continua acontecendo, a evolução continua ocorrendo e novos princípios espirituais vão sofrendo individualização, vão surgindo e vão povoando esse universo. E aí a gente pode pensar, mas e aí, vai caber tanto espírito assim na Terra? Vai caber tanto espírito assim no universo? A criação, o que há na natureza não é possível ser medido pelo homem. Nem mesmo o tamanho do universo, que é incomensurável. E hoje nós ouvimos e temos algumas notícias de que existem universos paralelos, existem não mais o universo, mas os multiversos. Então a gente vai vendo que a criação ela é algo que escapa, tá? A nossa possibilidade de aferição no momento ou de medição, né? E são criados espíritos, mas eles vivem todos no planeta Terra? Não. Existem infinitos planetas da mesma categoria, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, nesse imenso canteiro de estrelas, que é uma expressão poética que Kardec usa para se referir ao universo. Ele se refere ao universo, lá em A Gênese, como um imenso canteiro de estrelas. Olha que lindo, né? Que linguagem bonita. Então, Deus continua criando, não só espíritos, mas mundos se desfazem, dão origem a outros, né? Um dia, o nosso sistema deixará de existir, o sistema solar como ele existe hoje. A Terra deixará de existir como uma organização material como ela existe hoje. Muitos bilhões, trilhões de anos lá na frente. Não vai ser agora que a Terra vai acabar com a pandemia, tá? Ela vai acabar com uma estrutura material de mundo lá na frente, porque o Sol tem uma vida útil, tem um tempo que é muito, muito, muito grande. E depois, essa matéria da qual se compunha a Terra, da qual se compõe o sistema solar e que vai se desagregar, vai ser utilizada na formação de novos mundos, de novos sistemas e tudo mais. Assim como a nossa matéria orgânica, a que compõe o nosso corpo físico, pelo fenômeno da morte, ela vai ser devolvida à Terra e esses mesmos elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, que compõem a nossa estrutura orgânica, vai compor a estrutura orgânica de outros corpos, né? Ou de plantas, ou vai ser incorporada à estrutura de outros corpos materiais associados a outros espíritos que virão encarnar. Então, é um processo de transformação, né, que ocorre com toda a matéria que existe no universo. E do ponto de vista do princípio inteligente, a criação também prossegue acontecendo. E se a gente tiver alguma dúvida, tem aí o Evangelho de João, no versículo 17 do capítulo 5, que não deixa dúvida, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vamos seguir mais um pouquinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa que gerou dúvida? Podem ficar à vontade. Vocês podem me interromper a qualquer hora, viu, gente? Não é interrupção, é participação. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É de novo aquela questão que parece meio óbvia, né? Mas ele não perguntou lá se Deus cria, Deus continua criando. Os espíritos falam que não se sabe exatamente quando aconteceu o início. Aí ele vem e pergunta: como se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Lembremos que Kardec estava nesse momento formulando as primeiras questões aos espíritos, que ele agrupou todas
nesse mesmo capítulo. E talvez, para que a gente tivesse uma ideia de conjunto, ele até poderia eventualmente ter suprimido essa, porque outras respostas já dão conta e já automaticamente respondem a essa. Mas Kardec, como pedagogo que era, manteve, porque isso vai nos dando uma noção de conjunto, uma noção de essência do ensinamento doutrinário. Uma resposta se combina com a outra, e a gente vai formando e isso vai formando um todo, né, no nosso conhecimento. Então, a resposta é: Deus os cria, como todas as outras criaturas, ele também cria, por sua vontade. Mas repito, mais uma vez, sua origem é um mistério. Então, tem 3 respostas até aqui que os espíritos falam: olha, sobre isso nada se sabe, a origem dos espíritos é desconhecida, e mais uma vez aqui, a origem é um mistério. Então, ele pergunta se os espíritos são criados, se eles se formam espontaneamente. A resposta é não, eles são criados por Deus. E procedem uns dos outros, né? Dá a impressão que Kardec tinha em mente a ideia de que um espírito poderia gerar um outro. E isso não acontece, né? Eles não se duplicam. Um espírito não pode gerar um outro espírito. Mas e a mãe quando gera o filho? A mãe gera o corpo do filho, mas o espírito que se liga àquele corpo é um espírito que já existe, é uma individualidade que já pré-existe e que vem e se liga àquele corpinho em formação e ali nasce encarnado, né? E vai utilizar aquele corpo, e o corpo, sim. Se a pergunta fosse: os corpos procedem uns dos outros? Sim. O meu corpo foi gerado pela minha mãe e pelo meu pai, né? Mas eu, espírito, não sou gerada pela minha mãe, nem pelo meu pai. Eu sou uma individualidade que já existia, que já tinha uma história bem antiga e que veio cumprir uma parte da minha história, das minhas experiências aqui na Terra, nesse momento, me chamando Cláudia, tendo encarnado em Araraquara, né, tendo a felicidade de ser espírita, de frequentar o Consolador e tudo mais. Essa é a minha experiência como espírito imortal neste momento e que vai me dar as vivências que me são necessárias evolutivamente nesta etapa da minha evolução. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isso está colocado naquele diálogo também de Jesus com Nicodemos, lindíssimo, em que Jesus dá uma aula. Qualquer dia a gente fala desse trecho evangélico, que Jesus dá uma aula de reencarnação a Nicodemos, né? Onde fala que a matéria provém da matéria, mas o espírito não provém da matéria. Tudo bem, então? Então, nós não geramos, nós não, de alguma forma, um espírito não surge de outro. Tudo vem da criação divina, tá? Criação que acontece ainda. A criação não aconteceu, ela é contínua, ela continua acontecendo, tá? Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O que será que é mais importante, hein? O mundo espírita, ou a gente poderia até entender aí também como o mundo espiritual, que pré-existe, como eu dizia há pouco, e sobrevive a tudo. Em outras palavras, a nossa passagem por aqui é uma passagem, é uma estadia passageira, né? Como o próprio nome diz, a gente está aqui de passagem. É uma situação transitória, nossa como espíritos imortais que somos, que o principal na ordem das coisas não é a nossa estadia aqui, nesse mundo material. Mas quando desencarnamos, a gente pode dizer que a gente volta para casa, que a gente volta para o nosso lar, para o nosso estado natural, né? O estado em que estaremos um dia, quando evoluídos suficientemente, não precisaremos mais encarnar
para passar para essas experiências, por esses aprendizados, ligados a um corpo físico grosseiro, uma matéria densa como essa. Então, haverá um tempo em que, um momento na trajetória evolutiva do espírito, em que ele não precisará mais reencarnar e ficará existindo no plano espiritual, porque esse é o principal na ordem das coisas. Então, o mundo espírita é o principal, pré-existe e sobrevive a tudo, né? A matéria se transforma, o planeta um dia vai acabar, mas na dimensão espiritual nós continuaremos existindo e cada vez mais evoluídos, graças a Deus e graças às experiências que vivenciamos aqui na Terra, nesta encarnação e nas múltiplas encarnações que a gente tem tido, tá bom? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Aí começam as perguntas querendo saber como é que é o espírito, né, com relação à forma, à delimitação, se ele é alguma coisa nesse sentido. Tem forma limitada, determinada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. Aquela história da linguagem, né, da dificuldade de linguagem. O espírito se quiserdes, aí eles começam com as comparações. Uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí eu pergunto para vocês, o que isso é para nós? É muito pouco, né? O que é uma centelha etérea, um clarão, uma chama? É algo muito assim intangível, né? Uma luz, que seja, alguma coisa assim. É uma quase que eles falam, né? É uma energia. Então, ele não tem uma forma determinada, limitada e constante. Então, eles não têm essa restrição material, essa limitação material que as coisas materiais têm. Então, eles usam aí uma analogia com a chama, com o clarão, uma centelha, alguma coisa assim, tá? O que pode significar nada para algumas pessoas, né? Por isso que eles dizem, para vós, não. Para nós, sim. Muito provavelmente uma questão de linguagem apenas. E essa chama ou centelha tem cor. Kardec vai, né? Ele vai cutucando. Tem uma coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi. Conforme o espírito é mais ou menos puro. E essa questão da coloração a gente vê quando a gente lê as obras de André Luiz, embora ele esteja ali se referindo a aspectos de expressão de cor do próprio perispírito, mas o perispírito ele é uma representação, ele é uma expressão do espírito, né? Então, os espíritos pouco evoluídos, com sentimentos antifraternos, espíritos devotados ao mal ou que estão profundamente infelizes, normalmente aparecem como espíritos com perispírito opaco, espíritos de pouca luz, espíritos escuros mesmo, enegrecidos. Se a gente vê o início do livro Libertação, em que André Luiz ele descreve uma cidade estranha, que é uma cidade composta, é uma região, não é nem umbralina, é uma região infernal composta de espíritos das trevas, olha o nome, né? Espíritos das trevas, espíritos da escuridão. Então ele vai colocando a descrição dessa região e tudo com cores escuras, vermelho, marrom, tudo sem brilho, né? Típico de uma região de sofrimento e dor, de ignorância, de maldade. E os espíritos que ali estão também têm essa característica de pouca luz. À medida em que, em algum momento, André Luiz vai descrevendo os espíritos superiores, eles aparecem com uma expressão perispiritual de cores bem mais suaves, muitas vezes com vestes claras,
irradiando uma intensa luz. Por isso que alguns médiums, isso é já conhecido em toda a espiritualidade, né? Em todas as, não só na doutrina espírita, mas em todas as filosofias espiritualistas, quando alguém que tem a capacidade de vidência se refere a um espírito como um espírito de luz, ele está naturalmente falando de um espírito elevado que irradia intensa luz quando se apresenta num ambiente, quando pode ser percebido pela mediunidade. Por isso, quando se fala, aquele é um espírito de luz, né? Então, está se falando da evolução daquele espírito que se apresenta intensamente luminoso, e essa luminosidade é uma característica do perispírito que expressa a evolução do espírito que está a ele ligado, né? Então, espíritos evoluídos têm luz. É uma luz espiritual, é uma luz fluídica quando está sendo expressada pelo perispírito, e os pouco evoluídos têm as mãos opacas, têm as mãos com pouca luz. Tem o livro Voltei, que narra a desencarnação e a readaptação no mundo espiritual do espírito Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que era um trabalhador espírita de ponta e que havia combinado com os companheiros de doutrina que quando ele desencarnasse, ele traria notícias de lá. Por isso o nome do livro, Voltei. E ele, ao desencarnar, ele vai narrando como isso se deu. É bem interessante esse livro, muito recomendado quando a gente for estudar a desencarnação. Ali é bem descrito o processo de desencarnação do Frederico Figner. E aí ele narra que ele era, embora ele fosse tudo isso, um trabalhador espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira e tudo mais, quando ele foi recebido por amigos espirituais na espiritualidade, como Bezerra de Menezes e outros que foram contemporâneos dele, que o recebem, e ele vai dar a mão para eles, ele fala que ele passa vergonha, porque para as mãos luminosas que se estendiam para ele, ele estendeu uma mão opaca e sem brilho, porque ele, como espírita, tinha feito muita coisa, tinha provavelmente feito palestras, tinha presidido a Federação Espírita, era um grande trabalhador espírita, mas ele não tinha aproveitado suficientemente para ele, para a sua evolução individual, os ensinamentos espíritas. Ele não tinha feito aquele trabalho interior de melhoria. E aí ele fala que ele passou vergonha, porque a hora que ele foi dar a mão para eles, a mão dos outros era luminosa, porque o perispírito irradiava luz, e a mão dele era opaca e sem luz, né? E aí o livro é muito bonito, ele vai narrando todo esse processo de readaptação dele e o trabalho que ele foi fazendo para conquistar um pouco de humildade, principalmente de humildade, e mais ao final do livro ele começa a perceber que uma discreta luz vai surgindo no seu corpo fluídico, no seu perispírito. É muito bonito, né? Mas para isso, como se diz, ele teve que ralar muito no mundo espiritual, ele teve que aceitar muito, ele teve que combater muito o orgulho que ele trazia, para que ele começasse a perceber um pouquinho de luminosidade, né? E ele teve muitas experiências interessantes, e o mais legal é que ele trouxe tudo isso na forma de livro, nessa narrativa da desencarnação e da vivência que ele teve no mundo espiritual ao ser recebido por esses companheiros, e todo esse processo de mudança, de evolução, de aquisição de luz pelo qual ele passa no mundo espiritual. Então, fica aí uma referência. Só para a gente lembrar que o espírito, de certa forma, tem cor, e que essa cor varia, essa luminosidade, melhor dizendo, varia conforme o seu grau evolutivo, tá certo? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Porque, vejamos, que maravilha, né? O espírito ele está dissociado do seu corpo físico, e aqui o corpo físico, o corpo de matéria mais densa, ele é uma bênção, mas ao mesmo tempo ele é um limitador, né, para as habilidades, para as faculdades do espírito.
Se, por exemplo, a gente quiser, estando encarnados, se locomover com a velocidade do pensamento, a gente não vai conseguir, né? Não vai ser possível. Por quê? Porque a gente tem que arrastar esse corpo de matéria densa passo após passo, né? Se a gente for caminhar. E além de tudo, às vezes ele está cansado, ele está desgastado, ele tem dores. Então a gente leva um tempo, encarnados, para percorrer o espaço. Mas aí, desencarnados, será que o espírito se livre do corpo físico? Como será que ele se locomove? E será que ele gasta tempo para isso? Ele pode percorrer grandes distâncias? Como será essa questão? Sim, eles gastam algum tempo, mas fazem-no com a velocidade do pensamento. Aí vem um enigma novo para nós. Os espíritos desencarnados podem, não significa que todos o fazem, isso é importante, se locomover com a velocidade, com a rapidez do pensamento. Qual é a velocidade do pensamento? A gente poderia se perguntar, né? Para saber como é que eles fazem. André Luiz nos diz que os espíritos se locomovem também com a velocidade do pensamento. Nos diz que o pensamento ele é uma onda mental semelhante à onda eletromagnética, semelhante à luz, porém é uma onda, não é eletromagnética. Ele fala que ela é mento-eletromagnética. Quando a gente falar de pensamento, a gente vai explicar isso para vocês. E daí, Cláudia, por que você está falando isso? Porque André Luiz nos diz que a velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. Bom, e daí? Bom, vamos pegar qual é a velocidade da luz, Cláudia? A velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. É grande isso daí, né? Vamos imaginar que daqui a São Paulo, de Araraquara a São Paulo, a gente tenha mais ou menos 300 quilômetros, que demora uma infinidade de tempo, né? Quando a gente está de carro, meu Deus, não chega e tal. Se a gente fosse de Araraquara para São Paulo com a velocidade da luz, nós conseguiríamos ir para São Paulo 1000 vezes num segundo, com a velocidade da luz. Quer dizer, não dá nem para pensar nisso. Você parou para pensar, já foi. Em um segundo, 1001. É esse espaço. 1001. Você, com a velocidade da luz, conseguiria percorrer 1000 vezes a distância entre Araraquara e São Paulo. Bom, André Luiz nos diz que a velocidade do pensamento é maior do que a velocidade da luz. Então, a gente consegue ir mais de 1000 vezes até São Paulo, num período de um segundo, se a gente viajasse com a velocidade do pensamento. Então, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Até gastam, mas é um tempo infinitamente pequeno, porque eles fazem isso com a velocidade ou com a rapidez do pensamento. Então, assim, qual a implicação prática disso? Se um espírito quer estar em qualquer parte do universo ou da Terra, que é menor ainda, né, considerando as distâncias universais, ele pensou, ele está no local onde ele acabou de pensar. É imediato. É imediato. Então, isso vale muito nas nossas preces, né? Se a gente recorre ao espírito para nos auxiliar, não vamos achar que o negócio vai demorar, que ele não vai ser encontrado, que, né? Gente, a velocidade do pensamento é enorme, é muito maior do que a da luz. Então, a nossa onda mental encontra esse espírito, encontra, seja lá quem for esse espírito a quem a gente se refere, imediatamente. E o auxílio vem imediatamente, né? Não tenhamos nenhuma dúvida disso. A gente vai estudar o pensamento um pouco adiante, algumas aulas na frente, e a gente vai ver o quanto é uma força, digamos, ela é material, tá?
Pensamento não é uma fumacinha, não é uma coisa imponderável, e o quanto ele obedece às leis da física, e quanto tudo isso é explicável. Não é uma questão de magia, não é uma questão de crença, tudo isso é muito racional. Então, o espírito pensou em alguma coisa, ele, ou em alguém, quando ele vê, às vezes o espírito fala isso numa reunião mediúnica, eu não sei, eu pensei na pessoa, quando eu vi eu estava do lado dela. Porque ele se transporta no mundo espiritual com a velocidade do pensamento, tá? Então, isso é bem interessante para a gente entender a dinâmica de algumas coisas. Aí, se alguém me perguntar assim, mas todos os espíritos se locomovem com a velocidade do pensamento? Aí eu vou dizer para vocês, não. Tem espíritos muito inferiores que não se locomovem com a velocidade do pensamento, que não usufruem de todas as habilidades que eles têm. Nos livros de André Luiz também a gente vê, por exemplo, em Nosso Lar, que já é uma colônia de espíritos até relativamente adiantados, eles usam o aeróbus, não sei se vocês lembram. Tem um veículo lá, é um tipo uma espécie de um ônibus flutuante que eles usam para se locomover de um espaço a outro. Falei, mas por que eles não pensam e vão lá para o lugar onde eles querem? Porque eles ainda não são capazes de utilizar essa faculdade do espírito. Então, a princípio, o espírito pode se locomover com a velocidade do pensamento. Aí a resposta é: todos eles fazem isso? Não, né? Há espíritos inferiores que não conseguem, por exemplo, atravessar uma parede. Tem que esperar alguém abrir a porta para eles. É uma outra característica dos espíritos, né? A princípio, eles não têm barreiras materiais, mas os espíritos menos evoluídos, a parede é uma barreira para ele. Ele não sabe que ele pode passar. Assim como ele não sabe que ele pode viajar pelo universo com a velocidade do pensamento, ele acaba não usufruindo, digamos assim, dessa faculdade, dessa habilidade que é própria dos espíritos desencarnados. Então, aqueles mais evoluídos o fazem, aqueles menos evoluídos não conseguem, tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho. E aí, na questão 89A, um desdobramento dessa, vem: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Nesse sentido, a colocação dos espíritos ela é diferente desse sentido de locomoção com a velocidade do pensamento, etc. E tal. Eles dizem, né, que o pensamento, que nós estamos na essência, onde está o nosso pensamento. Na verdade é isso. A gente pode estar numa aula do curso básico, a gente pode estar em qualquer outro lugar, mas às vezes a nossa cabeça, literalmente, nosso pensamento está em outro lugar. Se a gente está com uma preocupação em casa, se a gente está com um filho doente, o nosso pensamento, a nossa alma, a gente vai estar inteiro ali, né, junto com esse filho. Então, às vezes, a pessoa está falando, você está ali, e alguém fala, então, Cláudia, não é mesmo? Fala, oi, você não estava ali, né? Porque o seu pensamento, você, o atributo seu essencial como espírito, estava em outro lugar, conectado com outra realidade, só o seu corpo estava ali. Então, é isso a que eles se referem quando dizem quando o pensamento está em alguma parte, é a alma aqui no sentido do espírito encarnado, né? Eles fazem essa diferenciação, que também aí está, pois é ela quem pensa. Então, a gente só está realmente num lugar quando está o nosso corpo e o nosso pensamento, e aí nós estamos inteiros naquilo. Senão a gente está dividido, né? O corpo está num lugar e a cabeça está em outra realidade, em outra dificuldade, em outra problemática da qual a gente não se desvencilha. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não deve começar uma reunião pública e falar assim, então, meus irmãos, nesse momento, vamos nos desconectar dos problemas lá fora, vamos nos esquecer do coronavírus, vamos nos esquecer das contas que a gente tem para pagar,
dos atritos familiares. Eu já vi reunião pública que a pessoa, na melhor intenção, eu estava desconectada de tudo, eu estava lá, e aí a pessoa começou, vamos desconectar, eu comecei a lembrar de tudo, e aí comecei a me preocupar com algumas coisas que eu já tinha esquecido, né? Porque a pessoa, sem querer, fez com que eu, espírito, me conectasse com outras questões que estavam fora daquele ambiente. Só para exemplificar essa questão, né? Então, às vezes, com a gente, com uma boa intenção, em vez de trazer o espírito para junto, né, daquela reunião, ele mandava os espíritos, cada um para sua casa, para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as contas que tinha para pagar, porque mentalmente a gente se reconectava com aquelas coisas e, por alguns instantes, se retransportava para aquelas situações, ficando só o corpo ali presente, né? Então, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Bom, vamos finalizar por aqui. Então, semana que vem a gente dá sequência. Como eu disse para vocês, essa aula seria dividida em 2 partes, né? E se houverem dúvidas, questionamentos, depois a gente pode fazer uma terceira. E eu queria ver com vocês se restou alguma dúvida importante. Vamos ver a dúvida da Suzy, que veio pelo chat. Cláudia, o espírito é inferior, por isso não viaja na velocidade do pensamento. Ou pode ser um espírito de má índole, e por isso inferior, mais inteligente. Nesse caso, apesar de moralmente pequeno, ele consegue atravessar paredes e viajar com rapidez. As duas coisas, né, Suzy? A gente tem espíritos que são pouco evoluídos e às vezes não são maus, apenas têm pouca evolução e acabam não tendo essa capacidade desenvolvida. E existem espíritos moralmente pouco evoluídos moralmente, mas que têm uma inteligência, que têm um conhecimento muito grande da realidade espiritual. Às vezes espíritos até que conseguem lidar muito bem com essas habilidades e que podem fazer isso, podem se transportar com a velocidade da luz, apesar de serem moralmente pouco evoluídos. Exemplo, alguns espíritos obsessores. Eu não estou falando daquele coitadinho, sofredor, que está ali numa obsessão por vingança, mas existem obsessores que vêm de falanges, que são devotados ao mal, e eles sabem muito bem como fazer todas essas coisas, como atravessar paredes, como viajar com a velocidade da luz, e muitas outras que oportunamente a gente vai falar, né? Olha lá, o Vinícius complementando aqui, né? Diga onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. É bem isso, né? Onde está o pensamento, onde está a tua alma, é aí que você está. É o que é representado aí pela fala do evangélico, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É bem isso. Então, a gente está aonde estão as coisas que têm importância para nós. Embora, às vezes, o nosso corpo possa estar em lugares diferentes. Tudo bem? Gostaram dessa experiência com projeção de slide? Deu para se transportar para o salão lá do Consolador? Foi excelente. Ficou boa a imagem para vocês? Deu para acompanhar o som? Muito boa. Que bom, que ótimo. Então agora retomamos a nossa rotina feliz, né, de aulas que nos são tão caras. Bom, nós vamos então fazer a nossa prece final e vamos aproveitar para fazer uma vibração pela nossa irmã Maria de Lourdes, que se encontra hospitalizada, com problema respiratório bastante grave. Não sabemos a natureza, não há um diagnóstico desse problema respiratório, um diagnóstico, talvez existam hipóteses. Está em Ribeirão Preto. Parecia que era um problema infeccioso, não sei se é. E amanhã, 7 da manhã, se vocês se lembrarem, puderem fazer uma vibração também, é válido. Ela passará por uma cirurgia, é um tipo de uma drenagem, mas é uma intervenção maior do que uma drenagem, uma cirurgia pulmonar, né? Então vamos aí na nossa prece, vibrar, orar, pedir por ela,
e também pelos nossos irmãos, que alguns deles têm nos solicitado vibrações por problemas com depressão, alguns por tentativa, outros por ideias de suicídio. Existem muitas pessoas com dificuldade, com necessidades e que têm recorrido a nós. E oportunamente a gente vai trazendo os nomes aqui, tá? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente por esta noite, por este aprendizado, pelo amparo que recebemos dos espíritos amigos, pelas sugestões, pela fluência das ideias que nos visitou esta noite. Por tudo lhe somos imensamente gratos, Senhor Jesus. Quão bom é podermos estar contigo, ligados ao teu coração, mesmo cheios de imperfeições e de dificuldades, sermos admitidos na tua seara como servos imperfeitos que somos. E rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos de amor, de serenidade, de equilíbrio para nossa irmã Maria de Lourdes, uma companheira dedicada de muitos anos já à nossa casa espírita, que ela possa receber a assistência dos espíritos bondosos. Se possível, Senhor, pedimos sim pelo restabelecimento físico da Lourdes, pelo sucesso da cirurgia, que o Senhor, que os espíritos bondosos possam guiar a mente e a mão dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos e todos os envolvidos nesta cirurgia de amanhã, que possa nossa irmã Lourdes encarar tudo com profunda serenidade e aceitação. E se não for dos teus desígnios, se não for permitido ou possível que as coisas transcorram como nós gostaríamos, que elas sejam segundo a vontade do Pai, mas que em qualquer situação a irmã Maria de Lourdes encontre o conforto espiritual, a paz e o acolhimento tão importantes, tão necessários nestes momentos.